Muito bem, estamos de volta com o nosso programa e eu preciso cumprimentar dois aniversariantes, não é? Eu preciso cumprimentar o nosso jovem Leandro Neves, né, aniversário dele hoje, e o nosso maduro Adriano Kesley, que aniversário dele foi ontem. Esses dois moram no meu coração e no meu ouvido também, porque eles vivem me dirigindo aqui no programa. São os nossos maestros, né? Eu tenho vários maestros nesse programa, mas esses dois, um carinho especial pelo aniversário deles, tá bom? Jovem Leandro Neves e maduro Adriano Kesley, tudo de bom para vocês, muitas felicidades e por aí vamos, tá bom? Eles agradecem aqui no meu ouvido, mas falam, Elias, vamos lá, para de enrolar, porque nós precisamos voltar ao tema. E os convidados e convidadas, né, conversam muito. E aí eu já vou aproveitar. Kleber, nos ajude aqui primeiro com a sigla. Muita gente tem preconceito, fala que bobagem, é mimimi, é LGBTQIA+, cada dia inventa um negócio a mais e tal. Vamos lá, por que essa sigla é importante e o que ela significa? Olha, eu penso muito a respeito disso com relação da não necessidade de nós termos que usar isso. Eu falo muito a respeito disso, que isso para a gente é uma forma, é uma marca registrada para que a gente se situe e seja respeitado, mas é lamentável, em meio a uma Constituição que diz que nós somos iguais perante a lei, por que nós temos que ter essas divisões? Então eu acho que rasga-se a Constituição Federal todos os dias, porque todos os dias a gente tem que matar um leão para a gente se impor, para a gente ter visibilidade, para a gente ter voz. Então a criação LGBTQIA+, e que está só se estendendo, mostra que nós estamos ocupando a cada dia mais o nosso espaço. Nós estamos sendo mais vozes e vistos, nós não estamos mais invisíveis como a gente era. Isso. Estamos nos impondo, há um grande caminho ainda a percorrer. Até o dia que não precisar mais dessa sigla, sigla, até o dia que não precisar mais dessa sigla, até as pessoas entenderem que se nós somos iguais perante a lei, por que essa divisão? Para que nós temos que ser LGBTQIA+, para que nós temos que ter cota para negros, cota para índios? Não, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, tudo isso está na Constituição. Então, todo mundo hoje está estratificado. E não teria necessidade disso se nós nos pautássemos pelo respeito e por entendermos que todos somos iguais. Muito legal o que você está falando. Muito legal. Todos somos iguais. A questão do feminicídio. Pô, atentados contra pessoas, que são as mulheres, mas precisa se classificar. Veja bem, uma estatística, né, mais recente. A cada semana são mortos 5 homossexuais. Quer dizer, isso também é subnotificado. Né, como é notificado o feminicídio, subnotificado o feminicídio, enfim. Né, acho que existe toda aí um sistema, né? Um sistema que mascara muito a realidade, como essa é a realidade dessa recente pesquisa. Então, enquanto estivermos aí LGBTQIA+, e que sejamos LGBTQIZ, para que cheguemos a um ponto de que nós estamos mostrando assim, nós somos pessoas potencialmente iguais a qualquer um. Qual que é a diferença de amar igual, por exemplo, se amar é verbo intransitivo? Se o amor é subjetivo e abstrato e não é nada referente a homem com mulher, mulher com homem. Não, o amor é subjetivo, é totalmente abstrato e amar é verbo intransitivo, é para todo mundo. E você falava, antes de começar aqui, uma coisa interessante que ele falou, olha, quantas pessoas não sofrem com isso? Por terem que ficar resguardadas, escondidas, e fazem outras pessoas sofrerem. Isso foi uma das coisas que mais me moveu a escrever minha autobiografia, porque eu enfrentei tudo isso praticamente sozinho numa cidade interiorana, conservadora, tradicional, que a época que eu fui iniciado de forma totalmente equivocada, amedrontada, ameaçada. Escondido. Né? Escondido aos 8 anos de idade. Se naquela época nós tivéssemos uma visibilidade hoje de denuncismo, que a gente pudesse abrir o verbo até para um familiar, para alguém, eu acho que eu não teria passado por tantas que eu passei, a ponto de sofrer sobre aquilo que eu tinha certeza que era o meu caminho, que era ser um homossexual. Eu cheguei a pensar que eu tinha que namorar meninas, mas eu gostava era de meninos, e namorei meninas.
Até que eu fui objeto de uma aposta que foi o divisor de águas na minha vida. Eu falei, opa, peraí, eu não posso viver entre muros e morros a ponto de ter que me submeter ao que os outros querem que eu seja. É duro. Então, quer dizer, eu sofri calado, apesar de ter uma família maravilhosa que me acompanhava, mas, infelizmente, imagine isso nos anos 60. Na escola, por exemplo. Na escola. Né? A escola é um lugar... A escola taxava, muito assim, ruim. ruim. Nesse sentido, eu fui extremamente massacrado. Mas ouvia-se naquela época bullying? Ouvia-se na preconceito? Não. Se você chegasse em casa e falasse assim, eu fui chamado de mulherzinha no recreio, não era o meu caso, mas foram de vários amigos meus, eles apanhavam. Que foi o meu caso. Toma jeito de homem. Vamos aproveitar, Kleber. Foi o meu caso. Fala pra gente, Porque eu tô assistindo agora uma série chamada Hard Paper, dos gays adolescentes. Sim. Que é incrível, que mostra o quanto uma criança homossexual sofre numa escola. O tanto que, até nos dias de hoje, mas exatamente. Eu vim da década de 60, eu vim da década de 80. Então, quer dizer, ir para a escola, para mim, era praticamente ir para o abatedouro. Era um lugar que deveria ser incrível, acolhedor, para que eu aprendesse. Sim. Né? Porque eu acho que pra gente que tá na... Espera um pouquinho. Aqui, é pra Caete que tá... Isso. Tinha que ser o meu, né, gente? Tinha que ser o seu. Tinha que ser o meu, né? Vamos lá. Enfim. Volta um pouquinho aí. Você tá falando que você sofreu preconceito na escola. Sim, na escola. Eu tô falando que ir pra escola era quase que pra um abatedouro. Era muito difícil. Porque eu sempre fui uma criança afeminada. A criança afeminada, ela sofre 10 vezes mais. Muito então, mais. porque assim, a minha voz sempre foi fina. Então, eu tive sempre aquela voz fina. Os trejeitos mais afeminados. Eu nasci assim. Entendeu? Eu cresci assim. E assim, eu não era entendida. Então, assim, eu apanhava na escola. Eu apanhava e a professora fingia que não via. Sim. Quer dizer, aí eu ouvia muito assim, mas a professora está ali para educar. Mas cadê o olhar? Cadê o olhar, né? A Cadê empatia, o carinho? A compaixão. Isso. Então, eu pedia socorro com o olhar, mas esse socorro não via. Entendeu? E era assim, a educação física para uma criança gay era uma luta. Nossa. Eu falo por mim, ir para a educação física era praticamente ser achincalhado em praça pública. E é impositivo, né? Você é obrigado a jogar o futebol. Então, festa junina. Festa junina, né? Pois é. Você tem que se localizar onde, né? E não tinha conversa como tem hoje. E hoje, igual nós estamos avançando, estamos. Falta muito? Falta. Porque o Brasil ainda é um país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. E é triste a gente ter esse ranking, porque ainda nós temos muito que avançar. Mas hoje nós temos canais de pedir socorro. Hoje elas abrem leque 10 horas da manhã no shopping, porque muitas ficaram no meio do caminho. Né? Então tem que se respeitar quem está vindo lá atrás, tem que ter esse respeito. Estão na política, estão no rádio, na televisão. Estamos no rádio. e temos que contar. Então, assim... Mas eu me lembro que você falou que o que te ajudou na escola foi a arte. Foi a arte, porque teatro, eu entendi que eu ficava sozinha no canto no recreio, sozinha no canto da sala. Aí eu comecei a ter o olhar atento para a gorda que ficava sozinha, para o negro que ficava sozinho, né? Pro magrelo de mais alto que ficava sozinho, pro tímido, pro 4 olhos, 2 de vidro, 2 de boi. Aí eu comecei a reunir essas pessoas. Vamos conversar? Por que a gente tá cada um num Vamos nos unir. E realmente eu comecei a entender que eu podia conversar com elas. A minoria virou uma maioria. E aí a gente começou a fazer o quê? Cultura. Boa. E vamos promover um desfile. O que nós vamos dar de presente? Revistinha da Turma da Mônica, Maurício de Souza, que era nosso hit do momento, é a década de 80. E aí, os que faziam bullying pediam para participar. Então, de renegado, a gente começou a virar os populares da escola. Barato. E isso foi 3º, 4º, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, até que a gente estava promovendo feira de cultura. Então eu falei, a arte me resgatou. Porque eu comecei a entender que a minha dor se transformou em arte, em fazer, em comunicar e entender que agora você não vai fazer mais isso comigo. E aí eu aprendi o poder do não, né? Não aceito a partir de hoje mais isso na minha vida. Não aceito. E não aceitei. Porque ou você se impõe, ou você fica no meio do caminho. E muitas pessoas ficaram no meio do caminho. Principalmente na década de 70, 80. Uma vez eu conversei com a Rogéria, e a Rogéria divina, que deve estar brilhando muito lá em cima, me falou, Caete, eu estava no camarim com ela tá assim, ela veio fazer um show ela cantava músicas francesas. Não, inteligentíssima. E aí eu ia apresentá-la no palco. Eu era apresentadora. Eu fui contratada só para apresentá-la. E estávamos no mesmo camarim. Era um camarim pequenininho. E ela chegou com a bolsa imponente, aquele cabelo maravilhoso. E assim, não precisava de muita coisa, né? Era um brilho no olho e um batom. E eu ali. Aí ela tá assim, como é que você chama, bicha? Aí eu falei, Caete. Ela, o quê? Eu, Caete.
É Caiete, viado, fala alto, senão as pessoas não vão te respeitar. Nossa, na vida. eu vi ela aqui agora nessa sua nunca interpretação. Esqueci, só até arrepio. Muito legal. Fala pra fora, joga seu nome pro alto, porque senão ninguém nunca vai te respeitar. Não, inteligentíssima. Eu comecei a chorar de alegria. Aí ela, e prende meu cabelo que eu tô nervosa. E aí, que ótimo. E foi lindo, então assim... Aprendeu a dizer não. Aprendi a dizer não a partir desse momento. E as pessoas realmente só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. Boa. Entendeu? Isso é muito importante. Paloma. No jornalismo, né? Também tem isso? Tem muito preconceito? Olha, no meu caso, eu acho que eu posso pedir música no Fantástico. Porque a questão da LGBTQIA+, fobia, eu por ser mulher e por ser negra. Então, realmente trabalhei em ambientes muito masculinos e que, de certa forma, uma masculinidade tóxica que não sabe conviver com a diversidade. Então, foram vários os momentos de constrangimento, não só comigo, mas as piadinhas sobre travesti, sobre ser viado, sobre ser afeminado, sobre ser sapatão, sobre ser masculinizada. E eu assisti aquilo tudo com muita pena e com muita vontade de tentar ajudar essas pessoas a entender que o que elas estavam fazendo não era só piada. Porque eu sempre trabalhei com jornalismo e humor, né? Sempre trabalhei em rádios que têm programas de humor e na televisão também. Então, se você eu queria aproveitar a sua plataforma, sua grande audiência, para contar um caso que me marcou muito, em que eu tentei explicar para um cara setorista de futebol como que é uma pessoa que nasce no corpo errado, usando uma analogia de futebol. Isso. Porque essa pessoa é completamente apaixonada pelo time dela e só conversa nessa linguagem muito masculina e tal. E aí ele não e sempre fazendo piada de travesti, parece até um desejo estranho. E aí eu sentei com ele e falei, amigo, deixa eu te falar, você gosta muito do seu time preto e branco, né? Claro, eu sou setorista, orgulho, eu amo. Né? Agora, imagina que você dorme e que você vai acordar completamente tatuado com azul e branco. Essa é a sensação que uma pessoa trans tem, tanto na sociedade enquanto pessoa na nossa sociedade. Ele sentou, ele ficou sem reação, porque pela primeira vez, dentro do cancioneiro dele, ele começou a entender como é difícil ser uma pessoa da minoria. Eu chego a ficar emocionada. Muito legal o que você porque fez. Foi a forma que eu encontrei de tentar estabelecer contato. Empatia. Você se colocou no lugar dele. Deixa, né, exatamente, porque às vezes eu sinto que a pessoa que não tem a nossa bolha social, que não tem acesso, ou que não tem como conversar com uma pessoa LGBTQIA+, às vezes ela até quer aprender. Então, eu acho que a gente está numa fase de tanta dor e tanto ódio, que se a gente não começar a abrir o nosso coração para tentar explicar para quem quer aprender, a gente não vai sair do lugar. Né? Quando você falou, né, da representação, eu sempre falo, gente, se a pessoa no segundo grau tem que aprender a tabela periódica, o que são umas letrinhas perto de uma tabela periódica? Então, assim... a nossa Constituição fala que todos somos iguais, mas, infelizmente, alguns são mais iguais que outros. Exatamente. Então, é importante a gente criar uma régua de igualdade, mesmo que a gente tenha que usar os nossos artifícios legais. Por exemplo, a tipificação. Quando a gente fala que o feminicídio ele é um agravante que vai aumentar a pena, a gente precisa lutar também para que exista a tipificação do crime de ódio contra LGBTQIA+. Sim. Não é demais, privilégio, né? gente. Sim, é direito. Sim. Militei. Descansa, militante. Que ótimo. Maravilhosa. Ô Wesley, vamos entrar nessa questão. Você está morando no Rio, Sim. né? Vamos pensar em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade amiga para essas coisas, para a questão LGBTQI? Pelo nicho que eu frequento, eu até poderia dizer que sim, mas a realidade é outra. Isso. Né? Eu quero sua visão crítica. Do meu mundinho para lá, não é. A gente sabe disso. Quando o meu colega diz que em uma semana 5 pessoas são assassinadas, homossexuais, elas não são assassinadas porque sempre estão matando gente. Elas são assassinadas porque elas são homossexuais. É crime de ódio. É crime contra a existência do outro.
Quando você é uma criança e você está apaixonado, porque você tem 13 anos, eu homem, apaixonado por outro cara, e eu vou escrever um diário, e em vez de usar o nome Fernando, eu chamo de Aline, isso é um crime. Isso também. É uma violência. Né? Isso é uma violência. Minha família não permitir que eu dizer que eu estou apaixonado pelo Fernando. A sociedade, o colégio, quando você no recreio você se isola, isso é um crime. Sabe, a socialização fica comprometida, a troca fica comprometida. Sim. E o que é pior, se você não troca, você também não ensina para o outro. Isso. Né? Então, assim, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, seja São Paulo, seja de norte a sul, o Brasil, infelizmente, está andando para trás. Quando a gente pensa que a coisa está indo para frente, aí vem exemplos, vem situações. Vem um comercial de TV onde filhos, irmãos, dizem: ela é minha mãe, ela é gay, eu não me importo, é a namorada dela, ou meu irmão, ou meu pai. E as pessoas ficam chateadas, vamos salvar nossas crianças. Salvar nossas crianças do quê? Do amor. Dizer, não ame seu pai, não ame sua irmã. Quando o super-homem, né? Quando o super-homem beija, né, um personagem, é um filho do super-homem, não é nem o super-homem. E esse fosse o super-homem. Isso. E aí cria-se essa comoção e assim, usando o que é pior, a criança. Vamos salvar a criança. Eu fui uma criança gay. Eu precisava ser salvo, era justamente desse preconceito. Eu precisava era desse quadrinho, eu precisava era desse comercial, eu precisava ser eu. O outro jogador de vôlei, não me lembro o nome agora, falou isso. Falou, olha, vocês nunca se incomodaram com algo que me incomoda, que é o super-homem hétero. Sim. E eu tinha que seguir aquilo. E é muito interessante que é uma histeria coletiva, porque eu conversando com amigos que de fato consomem HQ, explicaram que é uma HQ para adultos. Sim. E que é um multiverso e que não conversa com a criança não tem acesso àquilo. Então, é o tipo de discurso... Mas a criança é usada como discurso. Exatamente. Sim. Eles se apropriam disso, usam a criança para poder comover quem não está por dentro da situação, para que as pessoas formem opinião seguindo essa horda, né, de ódio, assim. Então, o cara perde patrocínio, perde emprego por uma coisa que nem ele tem consciência ampla do que ele tá promovendo discussão, porque ele confia numa outra pessoa que está lá destilando ódio, né, sem saber do que está falando. Porque, assim, fala-se de um universo que não convive. Que não entende, simplesmente joga pedra porque tem preconceito. E entre os jogadores de vôlei e jogadoras de vôlei, vários e várias falaram, olha, peraí, eu sou gay. Agora tem uma questão também que eu queria até acrescentar aqui, quando a gente fala isso, dessa questão, vejam bem, ainda hoje, no universo LGBTQIA+, as pessoas que se assumem como tal, é um universo ainda muito pequeno, porque você sabe que nos meios do futebol, do esporte em si, dos atores, atrizes, de entretenimento, existem vários, mas estão ainda enrustidos. Por quê? Se declararem como tal, perdem o emprego, perde patrocínio. Então ainda, vejam bem, caminhamos sim, mas nós vivemos, como ele disse aqui agora, ainda em meio a um mundo de muito ódio, de muito rancor, de muito preconceito, de muito enrustimento, a ponto da gente, com essa questão da HQ, por que criou-se isso? Julgou a criança ali no meio? Porque a HQ geralmente é destinada para quem? Para o público infantil, para a criança. Exatamente. Então oportunizam-se disso. Sim. Para criar um clima social, político, e a situação, e nós aí vamos trabalhando nisso aí. Eu acho também que nós retrocedemos em muita coisa. Sim. Conquistamos muito, hoje a gente denuncia, a gente tem canais... Será que isso incomodou as pessoas? Mas essa intolerância... Essas conquistas? Me preocupa muito. Claro. Porque é uma reação também, porque né? querendo ou não que a gente seja diferente, como eu falei, não somos iguais, mas querendo ou não, nós temos um realce.
É verdade. Sabe? Isso é verdade. E a gente, tudo São pra gente é mais formadores de opinião, difícil, né? muito. E né? tudo pra Consomem gente. produtos. Muito. Olha a parada gay em São Paulo. Ela bateu a Fórmula 1 agora. Mas É a maior do mundo. Exatamente. Do Mas mundo. a questão que eu acho é o seguinte: pra gente tudo é mais difícil. Dentro Sim. do departamento da empresa, Sim. você tem que ser 10 vezes mais que o Sim, outro. sim. Né? Na política, Fora você as é mais portas que cobrado, se o holofote fecham, tá em né? cima de você. Sim. Fora As que fecham. oportunidades, você é Então, fodona porque lá. A gente se Mas você destaca não... porque pra gente tudo é mais difícil. Exato. Sim. Né? E isso que eu falo, eu acho também que falta um pouco de organização nossa. Eu também acho. Entendeu? Ai. A gente tá ficando para trás porque assim, sai uma candidata, uma trans candidata na política. Ninguém quer saber sobre ela. Não. Ninguém quer saber da história dela. E muitas vezes ela não consegue ser eleita. Então eu acho que assim, esse Você vê que a Duda olhar Salabert é uma exceção. é uma Isso. exceção. É. E pode ter certeza que a Duda Salabert foi, mas não foi tanto pela comunidade LGBTQIA+, Não, não. não. É pelo trabalho social que ela faz Exato. e vem fazendo Professora. como Professora, os professora. animais. Porque existe Infelizmente, dentro da essa é a nossa, do verdade. nosso próprio gueto, existe um preconceito muito grande. Muito. Olha, uma vez eu Muito. ouvi de um artista falando assim, mas fulana vai sair candidata a vereadora, mas ela vai ganhar muito, né? Eu Isso. falei, essa é a sua preocupação, querida? Eu falei, Eu pelo acho amor de eu Deus. acho que tem um fator a mais. Eu acho que é a completa falta de interesse e de identificação com o ato de votar. Porque na última votação a gente teve um número muito grande de pessoas que não foram. Simplesmente imenso. Então, assim, eu acho que Abstenções. a nossa Isso que eu sei, classe... tem falta de engajamento. Está A gente aumentando não esse tem número, engajamento. E quem tá contra a gente está engajado. É a questão da Tá sendo- politização, eu acho que é uma né? questão de Então, quer organização. E aí, eu acho que eu tô muito poliana hoje. Porque, querendo ou não, eu trabalho com redes sociais. E a dica número 1 que eu dou para você que está assistindo a gente, que fica horrorizada com o discurso de ódio. Primeira coisa, não dá palco para doido. Exatamente. E tem uma questão Sim. do algoritmo que Isso mesmo. não cite políticos e pessoas e influencers que você não gosta, porque o algoritmo entende que ela é relevante. Então, a partir do momento que você passa ileso e começa a divulgar pessoas que você gosta, ideias... Realçar o lado bom que Exatamente. merece ser visto. Aí a pessoa começa a criar evidência. Eu tô falando muda isso o foco. porque a Duda é um case de sucesso. Eu fiquei sabendo da campanha dela pelas redes sociais, ela não gastou um papel, porque a pauta dela é ambientalismo, Ambientalista. e ela foi eleita a mulher ela foi a mais votada, votada? de História. todos É. os tempos história. da Da história da Gente, capital. Então, eu Por acho que trabalho, né? Então, Por trabalho. Exatamente. Então, quando a gente se agarra nesses cases de sucesso e dessas pessoas que conseguiram pegar um limão e fazer uma limonada suíça, porque a gente é fina, eu acho que são exemplos que me fazem acreditar que é possível a gente se organizar. Sim. E a gente teve uma renovação política, não só aqui em Belo Horizonte, mas em outras praças, com muitas pessoas pretas, periféricas, representantes indígenas e também mulheres trans. E a gente tem que dar esse realce. E a gente Sim. tem que continuar incentivando isso. Posso militar só mais um Sabe? pouquinho? A minha prioridade de votação esse ano é ser mulher. Boa. Estadual, É uma opção federal. sua muito boa. Eu quero eu quero ser representada. Exato. Exatamente. E é Parabéns. isso E aí. militei de Parabéns. novo, descansa militante. Sem problemas, porque a gente vai pro intervalo com essa militância, né? E daqui a pouco a gente volta. É o último bloco, hein? Você não pode perder. E no último bloco tem a Hora do Jabá. E hoje é quarta-feira, dia de dicas de livro. Então você não pode perder, tá bom? Intervalo, a gente volta já. Valeu, maestro.